muito ruim no Campeonato Brasileiro. Hoje, Alexandre Alemão no banco, fez 3 gols em 3 jogos, depois entrou na seca, jogador que fez um Campeonato Gaúcho interessante pelo Novo Hamburgo, emprestado pelo Avaí LED. Mas Alemão no banco. Não é só o alemão, né? O Inter tem que resolver. Hoje o Mano vai apostar em 2 jogadores de velocidade, Wanderson e David, mas o time faz uma campanha razoável no campeonato, mas tem a melhor defesa, mas tem um ataque muito fraco até agora. Jogou 5 jogos, fez 4 gols. O Wesley veio como uma grande aposta e não vingou. Não funcionou. O alemão, uma opção barata. Fez mais gols que o Wesley, em menos jogos. Tem 3 gols, o Wesley. Então, o Inter precisa no mercado buscar esse centroavante? O problema é que é difícil, não. O Palmeiras está há um ano tentando contratar um centroavante e não consegue. Você não tem muito centroavante. Então, não é tão simples assim. Vamos lá buscar um atacante. Quando tem, é muito caro. Então, buscar precisa. Agora, achar não é tão simples assim, não. Não é tão fácil, Luiz. É difícil. Pode ser até o Thiago Galhardo, né? O Thiago Galhardo vai acabar o empréstimo dele ao Celta, ele vai voltar. Agora, se ele vai ficar no Inter, aí é outra conversa. A gente tem que esperar também. Premier colocando você dentro do Beira-Rio. Tamo juntos. Você vendo os jogadores perfilados, lado a lado, se preparando para entrar no gramado. Jogão da 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. É uma rivalidade que cresceu muito nos últimos anos. Tivemos problema de máfia de apito, enfim. Foi o final do Brasil em 76, né? Tinha uma rivalidade. Sim, mas eu tô pegando mais recente. E o Inter, por centímetros, não foi campeão brasileiro em cima do Corinthians. Exatamente. Com aquele gol do Edenilson. E teve a final da Copa do Brasil de 2009 também, que o Corinthians ganhou. Então você concorda comigo? É uma rivalidade É uma crescente. rivalidade. Tem sim. Corinthians tem 12 pontos no Campeonato Brasileiro, o Inter aparecendo com 8, promessa de um grande jogo, tamo juntos. Você conosco, você ligado em todo o Brasil, ligado no Premier. Ricardo, tem favorito? Não, Luiz, apesar da liderança do Corinthians, o Inter em casa é muito forte, é um time que está em crescimento. Acho que é jogo difícil para o Corinthians hoje. Se tiver um pequeno favoritismo por estar em casa e pelo crescimento, apesar da liderança do Corinthians, eu colocaria hoje o Inter como um pouquinho mais favorito do que o Corinthians. Cássio, era dúvida, está confirmado, está em campo. Você vendo a entrada dos times no gramado nesse momento no Beira-Rio. Todas as emoções do Brasileirão. Chove nesse momento em Porto Alegre. Ex-jogador do Corinthians, o capitão Edenilson. Times perfilados nesse momento no gramado. E a galera do Inter faz barulho, canta alto, canta bonito. Vamos ao hino nacional brasileiro. Essa é a execução do hino nacional brasileiro em Porto Alegre. Vem aí Internacional e Corinthians. E lembrando que hoje no Sport TV você acompanha na sequência Fluminense e Atlético Paranaense hoje, 21 horas no Sport TV. Jogadores se cumprimentam nesse momento. Vamos às escalações de Internacional e Corinthians em Porto Alegre. O Inter jogando com o Daniel no gol. A zaga tem Bustos, Mercado, Vitão e René. Essa é a zaga hoje do Internacional. Rodrigo Dourado é de novo titular, ele faz a proteção no meio-campo. E tem Edenilson com a número 8 e Carlos de Pena jogando com a número 14. Na frente, Alan Patrick é o cara da articulação. Titular pela primeira vez com a número 10. Wanderson e David são os dois atacantes no esquema 4-4-2. Você vendo os titulares do Colorado e agora à direita no vídeo os reservas à disposição de Mano Menezes.
Hoje com o Alemão e o Wesley Moraes no banco. Cássio é o goleiro do Corinthians. Rafael Ramos é o lateral direito. Gil tem a 4. Raul Gustavo é o 34. Bruno Melo joga com a 27. Duqueiroz é o 37. Maicon tem a número 5. São os dois caras da marcação no meio campo do Corinthians. Gustavo Mantuan é o 31. Renato Augusto joga com a 8. William é o número 10. E na frente, Roger Guedes é o centroavante, número 9. Esse é o time de Vitor Pereira. E à direita você tem os reservas à disposição do Corinthians. Vamos confirmar a arbitragem nesse momento em Porto Alegre. Braulio da Silva Machado, Alex dos Santos, Thiago e Labes. Thiago, americano, Labes. Esse é o trio. A arbitragem de vídeo com Emerson de Almeida Ferreira. Nós temos na central do apito todo o talento de Sandro Meirahit, árbitro de 2 Copas do Mundo. Luiz. Vamos ao gramado. É importante destacar que a chuva aqui em Porto Alegre tem sido de fraca para moderada. E aqui ao chegar no estádio e ver um pouco o gramado, o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, disse o seguinte: pelo que eu estou vendo, o gramado tá bom. E se continuar essa chuva leve, fraca, é uma chuva que facilita o meu jogo. Deixa o gramado do jeito que eu gosto. Ou seja, tá feliz com essa chuvinha o português Vitor Pereira, porque ele diz que deixa o jogo mais rápido. Luiz, aqui do lado do Inter, jogadores do Corinthians vieram abraçar Mano Menezes e o auxiliar Sidney Lobo. Gil, William, Renato Augusto. Lembrar, né, que vocês falaram um pouco daquela final da Copa do Brasil que o Corinthians ganhou. Aqui no estádio Beira-Rio, o técnico era o Mano Menezes, técnico do Timão. Vamos respeitar agora o minuto de silêncio em Porto Alegre. Vamos agora para o primeiro tempo em Porto Alegre de Internacional e Corinthians. Estamos juntos no Premier, curtindo a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edenilson tocando com o René. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Mercado. Vitão pediu, Mercado manda para frente. É um grande clássico, são 2 gigantes do futebol brasileiro. O Inter buscando um título brasileiro que não conquista desde 1979. Inter tem 3 títulos, 75, 76 e 79. Alan Patrick, voltando a jogada aqui atrás. Vitão. Fabrício Bustos pediu, Vitão toca com o Mercado mais uma vez. Vitão, voltando com o Daniel. William Berta. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Tô com o Lédio Carmona, com o Ricardinho. René. Voltando com o Mercado. Vitão. William mais uma vez na marcação, a bola volta no Daniel nessa proposta de sair jogando na boa, sai jogando na categoria o time do Internacional. E o Corinthians sobe suas linhas, adianta seus jogadores. Depena. René. Edenilson tenta um domínio, a bola dá uma escapulida, dividida pesada, sobra do Internacional. O ataque do Inter é perigoso, David. Avança, pode ficar cara a cara, David. Boa recuperação do Raul. E o último toque do David é tiro de meta apenas para Cássio. Estamos no início do primeiro tempo, são os primeiros movimentos. Corinthians, 7 vezes campeão brasileiro. Campeão em 90, 98, 99, 2005, 2011, 2015 e 2017. É a decepção do David. Luiz. Aí, mano, se protegendo da chuva. Vamos ao gramado mais uma vez. Um jogador do Internacional machucado, lá do lado esquerdo, acho que é o René, lateral esquerdo, que vai ser atendido pelo Departamento Médico Colorado. Tá aí o René, sentindo o tornozelo direito. Num futebol onde jogadores mudam freneticamente de clubes, o René teve 3 clubes na carreira. Jogou no Sport, no Flamengo e agora no Internacional.
2 minutos, tá aí o René, o Moisés. Já voltou aos treinos depois da lesão, aí toque no tornozelo. Chegada do Duqueiroz. René reclamando da arbitragem. Moisés se lesionou nos jogos finais, na decisão do Campeonato Gaúcho, no primeiro jogo. Já voltou a treinar, inclusive em função de problemas na zaga do Inter. O Moisés tem treinado como zagueiro. Primeiro tempo, 2 minutos. Cássio mandando para frente. Tentativa de jogada aqui na esquerda. Du tocando na direção do Renato Augusto. Roger Guedes. Esse é Rafael Ramos. Voltando com o Gil. Raul. Bruno Melo mais uma vez. William. William fez uma partidaça na primeira rodada. Foi o cara do jogo na grande vitória do Corinthians sobre o Botafogo no Rio de Janeiro. Por enquanto, Inter 0, Corinthians também 0. Cássio, ex-jogador do Grêmio, já foi adversário no Rio Grande do Sul. Corinthians recomeça com Gil. Recomeça lentamente. Duqueiroz na categoria. Tirou 2, acelerou. Beleza de lance. Lá vem o Corinthians no talento do Dudu. Roger Guedes pela direita. Para cima da marcação do René. Tentava uma devolução. Carlos de Pena. René. Saiu jogando mal. Deu um presente para o Corinthians. Renato Augusto na entrada da grande área. Deu uma cavadinha. Levantou a bola. Tá batendo. Sai bem do gol Daniel. Quase 4 minutos. Primeiro tempo. A expectativa é de um grande jogo hoje em Porto Alegre. De um jogo veloz. De um jogo animado. E lá vem o Internacional mais uma vez. Wanderson. Ajeitou. Puxou pro meio. Faz o toque. David bateu pro gol. Cássio. Cássio. Jogadaça. O Inter numa proposta diferente hoje, com 2 atacantes e mais mobilidade. David finaliza, Cássio faz uma defesaça de Pena. E lá vem Inter mais uma vez. Dourado chamando Edenilson. Volta o lance aqui atrás. Um ótimo início de jogo para você, Fabrício Bustos. 0 Inter, 0 Corinthians. Lédio Carmona. O David poderia ter batido pro gol. Ele tentou, mas a melhor opção era o passe na segunda trave pro Bustos. Vamos lá. Alan Patrick. Wanderson pela esquerda. O Inter é o primeiro clube brasileiro da carreira do Wanderson. Carlos de Pena tem cruzamento, bola fechada para Edenilson. Passou! E é tiro de meta para Cássio. O gigante dá uma bronca na defesa do Corinthians. Cruzamento passando na frente do Edenilson. Um bom início de jogo, Ricardinho. É um bom início do Inter, principalmente por aquele lado esquerdo, lado do ataque direito do Corinthians. Wanderson com David se aproximando. Você viu que 2 vezes o Inter já entrou em velocidade dele, uma aqui pelo lado direito, meia direita, que o Raul Gustavo acabou chegando junto, né? Conseguiu neutralizar a finalização, e essa que o Cássio defendeu. O Corinthians tem que estar atento, porque o Carlos de Pena joga na meia esquerda lá e encosta do lado esquerdo. O Wanderson está aberto lá em cima do Rafael e o Inter tem muita velocidade na frente. Bola com o Cássio. E Ricardinho, como o Lédio citou, o David bateu pro gol e o Fabrício Bustos entrou na grande área pedindo, toca, e ele não recebeu. Ele podia ter tocado para trás mesmo. Ele tentou a finalização, estava de frente, mas se ele toca para o meio da área, poderia ter o Inter ter feito o primeiro gol. Lançamento para o Roger Guedes nas costas da marcação. Roger bate para o gol. Defende com tranquilidade Daniel. 6 minutos com algumas finalizações. Um jogo interessante, os 2 times buscando gol. Tá aí Roger Guedes. Estamos juntos com as emoções do Campeonato Brasileiro. Esse é Vitão. Vitão fez o gol do empate do Internacional com o Juventude. Vitão mais uma vez. O William apertou. Vitão jogando sério, manda pra frente. Ganha no alto o Raul. Vitão. No peito, na grama. David. Boa bola no meio. De Pena. Pro Wanderson do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta. Encara a marcação. Wanderson faz o toque pro David. Girou. Tem um chute ali no Raul Gustavo. Ótimo início de jogo em Porto Alegre. Bom início de jogadores novos do Inter, né? O Wanderson tá bem no jogo, o De Pena organizando também.
muita personalidade, cabeça erguida, distribuindo o jogo. O Inter é forte. E o Corinthians também com uma proposta ofensiva, como a gente imaginava. Cada um com a sua estratégia, mas os dois estão voltados para o ataque. Cada um com o seu jeito, cada um com as suas armas. Mas é um jogo muito interessante nesse início. É um confronto com muito equilíbrio. Para você ter uma ideia, nas últimas 10 partidas aconteceram 8 empates. Uma vitória do Inter e uma vitória do Corinthians. Ainda estamos no início do jogo, 7 minutos, está aí René. Rafael Ramos veio de Portugal para o time do Corinthians. Roger Guedes. Ramos na devolução e o toque de cabeça do Gabriel Mercado. É o argentino Mercado. 0 Internacional, 0 para o Corinthians. É o Mano agitado, andando de um lado para o outro. Ramos na reposição, colocando dentro da grande área. Du, para trás. Raul de muito longe, acreditou. Viu o Daniel adiantado, é tiro de meta para Daniel. Tá o Raul Gustavo. Luiz. Vamos ao gramado. Nas arquibancadas superiores do Beira-Rio está a torcida visitante do Corinthians. Lembrando que o jogo contra o Boca Juniors em Buenos Aires atraiu boa parte desses torcedores. Há muitas caravanas de ônibus saindo de São Paulo em direção a Buenos Aires. E esse jogo é um pit stop, né? Meio do caminho, Porto Alegre tem 1.000 torcedores. Daqui a pouco eu passo o número. E lá vem o William na boa, tem cruzamento. Renato Augusto não conseguiu bater, estava desequilibrado no momento da finalização. É um jogo animado. Rafael Ramos não dominou. Inter 0, Corinthians também 0. No gramado, as informações do Corinthians com Vitor La Regina, Fernando Becker, tem o clima. Tem tudo do Internacional de Daniel. Mercado. Dourado pediu no meio, Depena. Esse é René. Alan Patrick. Segunda passagem do Alan Patrick pelo Internacional. Depena. Alan Patrick. Tá valendo o lance. Roger Guedes. Tá no mano a mano. Acredita na velocidade. Passa pelo Mercado. Ainda Roger. O William pede. Tem cruzamento na direção do William. Vitão. Vitão para trás. É escanteio pro Corinthians. Estamos vendo aí o Alan Patrick. Pediu uma falta no lance. Seguiu a jogada. E o Vitão mandando para trás antes da chegada do William. Escanteio pro Corinthians. Raul Gustavo vem tentar a cabeçada. Se posiciona o Bruno Melo. Aí a torcida do Timão. Aí a Fiel. Amarelo. Mano Menezes. Amarelou pro Mano já. O Mano não estava mais light, Becker? Como? Não estava mais light o Mano? O Mano Paz e Amor? O Mano das redes sociais? Exatamente, estava, mas se irritou aí com a não marcação da falta. Temos 10 minutos, primeiro tempo no Beira-Rio. Por enquanto, 0-0. Grande jogo Internacional e Corinthians para você no Premier. Renato. Maicon. Voltando com o William. Mais uma vez Maicon com espaço para o cruzamento. E é lateral para o Corinthians. Maicon. William, revelado pelo Corinthians, perde a bola. David na força, na vontade. O William na raça, numa boa recuperação. Reposição veloz. Foi reclamando o Edenilson. Mantuan briga aqui, reclama. A questão é com o Gandula, né? O Gandula entregou na mão, né? Essa é a reclamação. Mas jogou no chão, né? Na verdade, dá uma quicada ali para a bola ficar na mão do Edenilson. Vamos para a central do apito, deixa eu dar um boa noite para Sandro Meirahit. Sandro, quicando, vale, Sandro? Vale não, boa noite a você, Luiz, boa noite a todos. A orientação que os árbitros passam aos gandulas, e eles já sabem disso, é que é para entregar a bola ou rolando ou deixar a bola parada. Principalmente serem imparciais, da maneira que eles atuam para um time, tem que atuar para o outro lado também. Luiz. Vamos combinar que isso não rola, né, Sandro? É difícil, por isso que é importante você tomar atitude como o Braulio fez, entendeu? Quando ele percebeu
que o Gandula estava pressando para o Inter, ele lembrou o Gandula do que deve ser feito. Se continuar assim, ele vai tirar, né? René. Wanderson. Wanderson no cruzamento. Toque de cabeça. Edenilson consegue o domínio. Bateu pro gol Fabrício Bustos e bateu para fora. Numa ótima tabela, vai voltando o argentino Fabrício Bustos. O Inter perde uma grande chance, veja. Bustos. Edenilson. Bustos para fora. Ele agora não tem que reclamar. A bola chegou para ele. E Edenilson procurou o Bustos. Ele bateu cruzado, tirou demais. O Inter, quando ataca, Luiz, o Inter fica com o Wanderson pelo lado esquerdo, espeta o Bustos pelo lado direito. O David vai como um falso 9, uma espécie de falso 9. E o Alan Patrick e o Edenilson também aparecem na frente. Então ataca com muita gente. Está bem distribuído o Inter. Está fazendo um bom começo de jogo com muita alternativa de ataque. Com a escalação já dava a entender. E o Penha fazendo a organização do jogo também, mais pelo lado esquerdo. Está interessante ver o Inter jogar. Duqueiroz voltou o lance ali com Renato Augusto. A bola chega no Cássio. 13 minutos, primeiro tempo. Finalizações, são 4 finalizações no jogo. 0 Inter, 0 Corinthians. Bola tocada para o Renato. Luiz. Vitor lá, Regina. O Vitor Pereira tem pedido para circular a bola aqui na defesa do Corinthians para fugir dessa marcação do Inter. Agora, só completando a informação dos torcedores corintianos, 1.530 ingressos foram vendidos até o começo da partida. O total da carga visitante é de 2.000 ingressos. E a bolinha anuncia gol. É gol do Galo. Marlon Freitas contra. 1 para o Atlético Mineiro, 0 para o Atlético Goianiense. Galo precisando reagir no campeonato, hein? Como é que é a questão do trio lá? Qual é o nome do trio, Léo? Tríplice Aliança. Se bem que não é bem uma aliança, né? Não é bem uma aliança aí, são rivais. Agora, o Luiz, o Galo com essa vitória, ele está com uma rodada a mais, ele está com um jogo a mais, ele já está indo para a segunda. Mantuan ganhou o lateral para o Corinthians. Porque o Galo adiantou o jogo da 7ª rodada, empatou com o Bragantino. Então ele passa a ter um jogo a mais do que os seus oponentes. Eu falei no pré-jogo que eram 3 jogos sem vencer, são 4 jogos sem vencer. Ramos, Renato Augusto. Gira, procura uma boa opção, toca no meio com o Maicon. Duqueiroz. Valoriza a posse de bola nesse momento o Corinthians. Gil. Maicon. Esse é Raul Gustavo. Bruno Melo. Gira o jogo. Lançamento buscava o William. Sobra mais uma vez, é do Internacional com o Edenilson. Alan Patrick. Carlos Depena. Wanderson já pisou na grande área. Volta, tentou voltar com o Depena. Sobra do René. Alan Patrick, jogador do Shakhtar Donetsk. Dourado. René pela esquerda, Depena abre bem na ponta esquerda, bem aberto ali o Depena. Esse é Alan Patrick. Vitão. Fabrício Bustos. De novo com o zagueiro Vitão. Mais um que veio da Ucrânia. Edenilson. Depena, lançamento para deixar o Wanderson na cara do gol. David, cara a cara. Dominou mal demais. Cássio. David teve a chance do jogo. Ficou cara a cara, a bola escapuliu. Cássio estava atento e saiu bem do gol. Perde uma grande chance, uma chance importante o Internacional. Num grande lançamento do Depena para o Wanderson. A sobra com o David cara a cara. Lédio Carmona. Aí é erro técnico, né? Ele dominou muito mal a bola, né? A bola veio para ele generosa e ele dominou mal a bola. Aí é erro técnico. Ele já havia tomado a decisão errada no lance lá que o Bustos pedia na segunda trave. Olha lá. Lançamento na direita para Ramos. Bola longa para Rafael Ramos. Chegou. Chegou. Evitou a saída. Está no mano a mano com o René. Ainda Rafael Ramos. Primeiro tempo, 16 minutos. Roger Guedes na jogada com o Vitão. Edenilson na sobra. Boa antecipação. Lá vem Corinthians mais uma vez. Maicon voltando. William.
Bruno Melo. Chamando Duqueiroz. Gil. Rafael Ramos. Corta para o meio. O Mantuan pediu um cruzamento. A bola acaba não chegando ali no Mantuan. Corinthians aperta na saída de jogo do Internacional. Bruno Melo chega atropelando. Ricardinho, qual é do jogo nesse momento? Que se o Corinthians não encostar a marcação no Carlos de Pena, ele vai já encontrar um caminho para o Inter chegar no gol. Ele está jogando sozinho na meia esquerda, não é a primeira vez que ele tenta uma enfiada de bola. O meio campo do Corinthians está marcando muito longe. O Vitor já mudou o esquema, colocou o Mantua aqui pelo lado esquerdo como ala. Quando o Corinthians tem a bola, abre 3, o Bruno Melo, o zagueiro pelo lado esquerdo, o Gil direito e o Raul mais centralizado. Aí dá para ver os 3 aí, ó. O Mantua tá aqui da ala esquerda e ele adiantou o Rafael lá na direita. O problema do Corinthians é que ele não encaixa a marcação, porque a movimentação do Inter é boa, o meio campo do Inter toma conta das ações e o Inter é mais perigoso. O Corinthians precisa entrar no jogo. O William precisa achar o seu posicionamento, que nesse momento é na meia esquerda, e o Renato Augusto na meia direita, mas precisa aproximar mais o meio campo do Corinthians. Porque senão o Inter, como está bem compactado e está saindo em velocidade, está criando problema para a defesa do Corinthians. Duqueiroz voltando com o Gil. Leitura tática do grande Ricardinho conosco aqui no Premier. Raul voltando com o Gil. 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rafael Ramos. Corinthians mais uma vez não tem o Fagner. Daqui a pouquinho eu passo pela lista de desfalques. Fagner está com uma entorse no tornozelo direito. Daqui a pouquinho tem a lista. Vamos lá. João Pedro, um desconforto no músculo posterior da coxa direita. Luan, dores no quadril. Paulinho, operou o joelho. Juan Oliveira, transição para o campo. São desfalques do Corinthians. E essa situação, em Dom Carmo, de rodízio frenético no time do Corinthians, rodízio feito pelo Vitor Pereira. Mas isso não vai parar. É a concepção de futebol que ele tem, e ainda mais que esse calendário do futebol brasileiro não tem como ele parar com o rodízio, não. Vai ser assim, Paulo Souza, o Abel Ferreira, todos vão poupar e os técnicos brasileiros também. Não tem outro caminho, não tem outro caminho. William bateu de fora, bateu pro gol. 19, primeiro tempo, Internacional 0, Corinthians também 0, com Premier. Dá jogo! Jeep Renegade com o novo motor TurboFlex. Chegamos a 20, primeiro tempo. Lançamento para o David. David usa o corpo, ganha na trombada, protegeu, girou. Alan Patrick pede. A bola vem para Alan Patrick, perde ângulo. Tem a marcação do Gil, volta a jogada. Wanderson. Chamando Edenilson na entrada da grande área, devolução para o Wanderson. O Inter é perigoso com o Wanderson, é driblador, tentou a finalização, pegou no Rafael Ramos. E é escanteio para o Colorado. Tá aí Mano Menezes, o técnico do Inter. Trabalhou nas divisões de base do Inter humano. Tá reclamando da arbitragem. Ah, é, Becker? Temos quase 21. Escanteio para o Internacional. A cobrança passou pelo Vitão. Toque do Mercado. À esquerda do gol de Cássio. Cabeçada de Gabriel Mercado. Vai voltando aí o Vitão. Cabeçada do Mercado. Médio Mercado hoje é zagueiro, é lateral. Qual é a dele? Ele é zagueiro. A partir do momento da carreira dele, ele virou zagueiro. E é um bom zagueiro, um zagueiro que se impõe. Ele não tem muita altura, tem 1,82 m, mas ele tem o tempo de bola certinho, tanto defensivamente quanto na chegada ao ataque. É um bom jogador, um jogador que pode ser útil ao Inter, que estava tendo poucas oportunidades. Acho que com o Mano ele vai jogar um pouco mais. E é experiente, jogador com carreira internacional, vai ser importante para o Inter. Wanderson, só com bola e tudo. Temos um dado legal no jogo: 71% do tempo de bola rolando. Roger Guedes com a marcação do Dourado.
Depena voltando com René, esse Edenilson. Rodrigo Dourado. Jogador mais antigo nesse elenco, profissional do Internacional. Rodrigo Dourado perdeu. Roger Guedes tem a bola dominada. Falta do Edenilson. Falta em Roger Guedes. Que nessa história do rodízio, Ricardinho, Roger Guedes falou: é chato ficar 2 jogos seguidos fora. Algo parecido com isso. Vai ter que se acostumar. Não tem jeito, é uma filosofia e também em alguns momentos uma necessidade, né? Do Corinthians pela sequência de jogos. A única questão é essa dele jogar de centroavante, né? Na minha opinião, ele rende muito mais jogando pelo lado do campo, principalmente esse lado esquerdo aqui. Mas tem o William. O William joga do lado direito também, já jogou na seleção, Copa do Mundo, enfim. Ele pode jogar do lado direito. A minha única colocação é essa. Ele já fez gol como centroavante, mas acho que ele rende, o futebol dele tem um rendimento maior quando ele joga do lado do campo. William, pela esquerda. Augusto já ficou, vem fazendo pelo William. Boa jogada, Renato Augusto. Renato Augusto fez um gol ali de carrinho contra o Bragantino, né? Falta do Maicon. Primeiro cartão amarelo do jogo para Maicon. Temos aí no jogo de hoje, Dom Carmo, vários jogadores que, em função da guerra Rússia-Ucrânia, voltaram para o futebol brasileiro. Exatamente, o Inter tem 4 jogando, né? Jogando. Vitão era da Ucrânia. Depenha jogava na Rússia. O Alan Patrick jogava na Ucrânia e o Wanderson jogava na Rússia. Então chegou 2 da Rússia e 2 da Ucrânia. E o Corinthians foi buscar o Maicon, né? Também na Ucrânia. Bola equada com o Daniel. 23, primeiro tempo de jogo do Beira-Rio. Esse é um grande clássico do futebol brasileiro, um clássico que já decidiu o Brasileirão. Lá vem Depena, tocando na esquerda. Wanderson, cruzamento, Edenilson de dentro, olha o gol, Alan Patrick! Gol! É do Internacional! Alan Patrick! Titular na volta pela primeira vez. Alan Patrick coloca o Colorado na frente. Depena, condição legal. Wanderson no cruzamento. De letra não foi, mas virou passe, virou assistência. Edenilson raspa na bola. Alan Patrick acreditou até o último instante. Alan Patrick é o primeiro do jogo. É o primeiro do Inter. Internacional 1, Corinthians 0. Curtiu demais o mano. Sai pra festa Alan Patrick. 1-0 pro Internacional. Lédio Carmona. Belo gol, uma jogada coletiva bem construída que já estava sendo avisada há alguns minutos. O Inter atacava com muita gente, né? E o Depena, o Ricardinho falou, muito bem observado. Ele distribui o jogo, ele comanda o meio campo, né? E com a ajuda do Alan Patrick, que ainda está em busca do ritmo do jogo, ele vai ter mais companhia. Denilson, Alan Patrick. Então o Inter, quando chega com 5 jogadores. Na hora que o Davis concluiu, eram 5 jogadores colorados dentro da área do Corinthians, né? Depena, Wanderson, que faz um ótimo jogo pelo lado esquerdo. O Edenilson não conseguiu, mas o toque de calcanhar foi preciso para o David, que se atrapalhou nas 2 primeiras, mas dessa vez ele não errou. O Inter joga um ótimo jogo, um ótimo primeiro tempo e merece a vitória. E um gol, parabéns para você, Ricardinho. Alan Patrick fez 31 anos ontem. Com atraso, vale um gol de parabéns, não vale, Ricardinho? Vale, lógico que vale. O gol sempre vale parabéns, vale homenagear o filho, a família, sem dúvida nenhuma. Agora, o time que está vencendo, no caso o Inter, e por merecimento, é que até agora é o que buscou mais jogar futebol, é o que está mais organizado em campo, é o que sabe o que quer, principalmente seus jogadores do meio campo. Repito, o Depena está comandando as ações, toda hora a bola passa por ele, e o Corinthians não percebeu isso ainda e deixa ele à vontade. O Wanderson do lado esquerdo é o escape de velocidade do Inter desde o início, em cima lá do Rafael. E o Alan Patrick acompanhou bem a jogada. Ele e o Edenilson, que está aqui pelo lado direito, ele faz o meia ponta, sem a bola ele fecha como jogador de meio. Quando o Corinthians ataca, ele abre para pegar aqui o lateral. E o Inter está organizado, o Corinthians não conseguiu jogar ainda, Luiz. E lá vem Gustavo Mantuan, tem cruzamento, não chega para o Maicon, sobra na entrada da grande área, o chute de fora, bateu por baixo ali o Duqueiroz.
Defendeu o Daniel. Vamos trazer a classificação atualizada. Temos novidades. Olha o Inter na terceira posição no momento. O Corinthians tem 12, o Galo está indo a 12, o Inter está indo a 11. Santos 10, são os 4 primeiros no momento. Temos um Brasileirão, pelo menos nesse início, muito mais equilibrado do que a gente podia supor. Muito mais equilibrado, com algumas forças aparecendo. O Corinthians, que hoje não faz um bom jogo, mas liderando o campeonato, e o Inter, que conseguiu se construir a partir do conflito lá na Rússia e na Ucrânia, também aparecendo muito bem, né? Se revigorando, se reconstruindo em plena competição. O Alan Patrick jogou 49 jogos, já falou. Mantuan, cruzamento na direção do William. Ela pega no William, pode completar, Dom Carlos. 49 jogos na sua primeira participação no Inter, sua primeira passagem no Inter, fez 4 gols. Agora ele faz seu segundo jogo pelo Inter, já tem 1 gol. Então, está dando sinais de que vai ser um jogador ainda mais importante nesse segundo ciclo pelo Internacional, Alan Patrick. Alan Patrick estreou domingo no empate por 1-1 com o Juventude. Fez 31 anos ontem. Por enquanto vai dando o Internacional bola com o Vitão. Luiz. Becker. E não só pelo aniversário esse gol tem que ser comemorado. Vai no lance. Lá vem o Internacional, não. Lá vem o Corinthians. William. Primeiro tempo, 28 minutos. Renato Augusto ajeitou, faz o toque para o Roger Guedes, cara, olha o gol! Defendeu Daniel! Que passe, que assistência do Renato Augusto! Foi o passe, faz e me abraça, veja, deixou na cara do gol, condição legal, o Vitão dava condição. Defesaça de Daniel, quase o empate do Corinthians, mão esquerda na bola, Roger Guedes chuta e não acredita! 1-0 Internacional, tem que agradecer mesmo, que passe! Ricardinho assinaria esse passe, hein? Com certeza. Cruzamento na pequena área. David tocou na bola. Roger Guedes. Gil de cabeça para dentro. Olha o gol. Daniel divide. Tá valendo. Olha o gol. Gol! É do Corinthians. Raul Gustavo. O Corinthians empata na raça. No peito. Um empate com cara de Corinthians. Raul Gustavo. Um Internacional, 1 para o Corinthians. Foi brigado. Roger Guedes acreditou. Gil cabeceou para o meio. Na dividida, Raul Gustavo se estica, ganha a dividida com o Daniel e sai para a festa. Vamos ver, vamos aguardar. Temos VAR. Gol está sendo analisado. Último toque de Raul Gustavo. Um show de imagens para você. E a festa do zagueiro do Corinthians. Raul Gustavo empata o jogo. 1 para o Internacional, 1 para o Corinthians. Lédio Carmona. Na imposição, né? Na imposição, no jogo físico. Agora, vamos aguardar essa revisão aí, porque o lance não é simples não é fácil não. Vamos chamar o Sandro? É bom chamar o Sandro agora, tá na hora dele. Sandro Meirahit está analisando o lance, está vendo, está revendo. A arbitragem de vídeo está revisando o lance. Por enquanto não temos a confirmação do gol de empate do Corinthians. Vamos ver se tinha condição. O juiz estava muito perto do lance, entendeu que não houve falta do Raul Gustavo na dividida com o Daniel. Isso ele estava ali, em cima do lance. Vamos ver se tinha condição legal ou não. A dúvida em relação ao posicionamento, se havia impedimento ou não. Ricardinho! Corinthians, até o momento, o Corinthians empata o jogo, Ricardinho. Vamos esperar essa confirmação, né? O lance está sendo revisado, daqui a pouco o Sandro comenta para nós. Agora na marra, né? Primeiro, a origem é o passe do Renato Augusto pro Guedes, né? Ele achou o Guedes ali no meio da defesa, o Roger Guedes acabou batendo, dominando. Tá confirmado o gol. Tá confirmado o gol. Batendo em a defesa do Daniel, que originou o escanteio, e no escanteio, na marra, a força e a presença do Rafael Gustavo da defesa, né? Porque o Gil acaba desviando, o Roger Guedes puxa, o Gil desvia e o Raul Gustavo, na dividida com o Daniel, empata o jogo. Na marra, porque o Corinthians não tinha criado nenhuma oportunidade até a finalização ali do Roger Guedes, que originou o escanteio. Sandro Meirahit viu, reviu, analisou. E aí, Sandro? Eram várias situações, Luiz, por isso que a gente demorou um pouco. Primeiro,
a posição, né? No momento da cabeçada, se a posição do Raul era legal, e era de fato legal, porque tinha um jogador lá na lateral esquerda do Inter que dava condição, né? Provavelmente o René. Depois, se houve falta no goleiro, não houve, disputa normal. E também se houve impedimento, alguma participação do Mantuan, já que ele estava muito próximo do goleiro quando estava havendo a disputa entre o Raul e o Daniel. Também não houve participação a ponto de anular por impedimento, por interferência. Portanto, analisar essas 3 situações, não havendo infração, o gol foi legal, Luiz. Muito obrigado, Sandro. Mas teve que ver muita coisa mesmo, né, Sandro? E por isso que a justificada demora, tanto do VAR quanto da central, né? Não, mas conferiu, né, Lédio? O importante é que o jogo é bom, olha aí. 12 finalizações. E olha a falha aqui do Ramos. Olha o Wanderson, do jeito que ele sabe, do jeito que ele gosta. Dando um calor ali no Rafael Ramos. Wanderson, briga, divide, acredita. Maicon tirando para o Corinthians. René. Depena. Alan Patrick, de primeira para o René. David pede. Tem cruzamento. Wanderson chegou batendo. Wanderson chega dividindo. Tem sobra. Alan Patrick. Ele pede pênalti. Segue o lance. Jogadores do Inter cercam o juiz. Vamos ver o que ele deu. Tem um empurrão ali. Cai o Raul Gustavo. Tem treta. Treta! É o Bustos com o Raul Gustavo. Treta generalizada. Que jogo quente, hein? Tá legal demais. Um pro Internacional, um pro Corinthians. Luiz. Estamos vendo aí. Me conta, Sandro Meirahit. Está pedida essa mão do Raul Ramos, mas houve realmente o contato com a mão, mas não é pênalti. A bola pro Raul Ramos ali, a bola desvia nele, depois muda completamente de direção e bate na mão dele. Ele está ali totalmente desequilibrado. Isso não é pênalti. Acertou o Braulio e não marca nada. E depois acaba marcando uma falta muito clara também aí em seguida do Raul Ramos. E aí tá tudo certo aí na decisão do Braulio, Luiz. Falta ali do Rafael Ramos. Perdão. Raul foi o autor do gol, Sandrão. Exato. Falta perigosa a favor do Internacional. Luiz. Vitor lá, Regina. Uma orientação importante que nem deu tempo de a gente falar ainda. Depois do gol do Alan Patrick do Inter, a primeira orientação do Vitor Pereira pro gramado foi pro Mantuan. Mantuan, você vai lá pro outro lado, pro lado esquerdo. Vamos lembrar que já é a segunda mudança tática que o Mantuan acontece só nesse primeiro tempo. Falta perigosa a favor do Internacional. 1-1, Inter e Corinthians. Jogo bombando. Com Premier. Dá jogo. Sporting Bet, quer valer? Faz um Sporting Bet aí. Pode ser um grande momento na bola parada. Alan Patrick pede a bola. Falta na entrada da grande área. Falta para o Internacional. Na última edição do Campeonato Brasileiro, o Colorado foi o 12º colocado com 48 pontos. O jogo já está parado há 2 minutos por causa da treta ali. Tudo bem, tudo pacificado. Vamos para a cobrança. 1 Internacional, 1 para o Corinthians. O histórico dos últimos 20 jogos aponta apenas 3 vitórias do Inter. O Corinthians venceu 8 jogos nesse recorte. É o caso que saiu machucado. Saiu no primeiro tempo do jogo contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. Expectativa grande em Porto Alegre. Alan Patrick na cobrança. Ele, Carlos Depena. Jogo quente demais, jogo legal. Estamos apenas no início do Brasileirão, estamos apenas na 6ª rodada, são 38 no total, é ano de Copa do Mundo. Cássio está praticamente no meio do gol. 3 minutos para essa cobrança, hein? Alan Patrick bateu no capricho no meio do gol. Cássio pegou bem. Luiz, Sandro Meirahit. Você citou os 3 minutos, né? Que é uma reclamação constante que a gente ouve muito contra a arbitragem, que demora muito para reiniciar o jogo. Por isso que a gente tem pouco tempo de bola rolando. Mas nesse caso a gente tem que chamar a atenção dos jogadores, que por causa de um pedido do pênalti, de uma falta que foi bem marcada, cercaram o árbitro, teve toda a confusão e o árbitro precisou realmente investir tempo
para controlar o jogo. Isso poderia ter sido muito mais rápido se os jogadores não reclamassem tanto. Edenilson. Bom corte aqui do Raul Gustavo. E lá vem o Corinthians. William. O Corinthians é perigoso no talento de William. Faz o toque para o Roger Guedes na linha de fundo. Roger travado no momento do cruzamento. E é tiro de meta, último toque de Roger Guedes. O Corinthians contratou 7 reforços para a temporada. O goleiro Ivan. Lateral esquerdo Bruno Melo. O Rafael Ramos. O zagueiro Robson Bambu. Paulinho Maicon e Júnior Moraes. Foi bem o mercado do Corinthians, Ricardinho? Dentro das suas possibilidades, a gente tem que levar em consideração também, né, a questão financeira. Eu acho que ele trouxe alguns jogadores para uns compor elenco, outros para poder brigar, né, por titularidade. Acho que o Corinthians foi bem dentro das possibilidades de mercado, sim. É lógico que o Corinthians, o Palmeiras, de repente o Inter também, que é o caso, procuram sempre um centroavante, né? Mas não tá difícil para todo mundo, né, Luiz? Essa característica desse jogador. Alan Patrick. Bom desarme do Dudu. Mantuan. Tenta dar uma entortada ali no René. De novo Gustavo Mantuan. Voltando o lance com Rafael Ramos. Bola para Gil. Ramos. Duqueiroz. Tá jogando na boa pela esquerda do Corinthians? Não. Não na boa não, Du. Errou feio o passe. Lédio Carmona, Gabriel, ex-jogador do Corinthians, ou Rodrigo Dourado, quem é o seu titular? São jogadores de marcação com características diferentes, né? O Rodrigo Dourado é um jogador mais alto, um pouco mais lento, mas que domina mais o espaço sem levar tanto amarelo, sem fazer tanta falta quanto o Gabriel. O Gabriel já é um pouco mais rápido, mas não tem um passe tão apurado quanto o Rodrigo Dourado na saída de bola. Ele não é tão preciso no jogo aéreo como o Rodrigo Dourado. Cada um tem suas características, Luiz. Os dois se completam. Agora, os dois juntos eu acho que não funcionam. Aí o Mano vai ter que optar pela característica do adversário, ou pelo Rodrigo Dourado, um jogo um pouco mais cadenciado, um pouco mais de jogo aéreo, ou com um jogador mais rápido na marcação, aí sim um jogo para o Gabriel. Ricardinho, você diria que nosso amigo Dom Carmo murou ou não? Não, eu acho que ele foi bem explicativo, eu acho. A questão é de característica. Nesse momento a preferência do Mano é pro Dourado, talvez pelo meio campo do Corinthians, mas eu concordo com ele. Acho que existe uma diferença entre um e outro, mas hoje a opção é titularidade do Dourado. 39, primeiro tempo de jogo em Porto Alegre. Depena, tá gastando, hein? Que bolão. Wanderson. David pede cruzamento. Bustos também tem cruzamento. Corte ali do Raul Gustavo. Sobra do Inter. René chegou batendo. Esse é Carlos Depena. Foi uma indicação do Cacique, hein? Cacique indicou. Jogador que estava praticamente acertado com o Vasco. Aí o Cacique deu uma ligadinha. Carlos! Vem para Porto Alegre, tá mais perto de Montevidéu. Esse está na conta do Cacique. Fabrício Bustos. Edenilson, 40. Primeiro tempo de jogo em Porto Alegre. Jogo muito bom. Gabriel Mercado. Lançamento para ninguém. Com Premier. Dá jogo. Claro, com o nosso futebol a casa brilha. Maicon voltando com Cássio. Está jogando Raul Gustavo, autor do gol de empate. E ele achou o Mantuan na boa. Rafael Ramos faz a ultrapassagem. Gustavo Mantuan na diagonal, dispara, ótima bola, bolão pro Ramos com espaço, o cruzamento foi ruim. Podia ter avançado um pouco mais, tirando o Gabriel Mercado. Faltou comunicação ali, que a bola é do goleiro, né? Talvez o Daniel não tenha gritado, ou o Mercado não tenha ouvido, escanteio para o Corinthians. É escanteio para o Corinthians. Bruno Melo fica na pequena área. Cobrança do experiente Renato Augusto.
Bate o escanteio, tentativa no jogo aéreo, tirando o Dourado. William para dentro. Já não vale nada, estamos vendo aí o David. Ricardinho, funcionou esse ataque de Wanderson e David? Até agora funcionou sim, principalmente lá pelo lado esquerdo. O Wanderson tá dando uma canseira e tá muito bem nesse primeiro tempo, com uma jogada de velocidade, o escape lá em cima do Rafael Ramos. Então deu certo sim. O David é que teve 3 oportunidades no início, 2 delas, nas 3 eu acho que ele tomou a decisão errada, né? A primeira ele tinha o Edenilson do outro lado, quando ele, na primeira lance do jogo, entrou pela meia direita. Quando ele teve a chance pelo lado esquerdo, poderia ter cruzado, ó. Vai ter mais uma aí, ó. Lá vem ele de novo, Luiz. Vai lá. Faz o toque no meio. Alan Patrick. Tentou uma devolução ali pro David. Gira, acredita no talento, Alan Patrick. David com espaço, cruzamento não, bateu pro gol. Tentou um toque pro gol. Tiro de meta para Cássio. Lembrando que hoje o alemão foi barrado. O alemão marcou 3 gols em 3 jogos seguidos. Foi um jogador importante, mas caiu de rendimento. O alemão não marca 3 partidas. Vamos ao gramado. E o alemão está recebendo uma atenção especial do Mano, porque o Mano diz que a torcida criou muita expectativa com ele, mas o alemão, né, veio de um clube aqui do interior do Rio Grande do Sul, uma exigência diferente. O alemão está num outro nível agora e aprendendo, né, essas particularidades da Série A. Então o Mano está trabalhando bastante com ele. Tentativa do Depena para o Edenilson. Com Premier. Dá jogo. Bradesco Prime conecta você ao melhor dos benefícios. Tentativa do David, tem cruzamento, toque de cabeça no Patrick, Cássio pegou! Gol! É do Internacional! Wanderson oportunista e bem colocado, chuta de primeira. Depois de excelente cabeçada de Alan Patrick para uma defesaça do Cássio. Wanderson, o Inter está na frente de novo. Para você curtir mais uma vez. David, o cruzamento, Alan Patrick na risca da pequena área. Cássio, e a sobra cai no pé de Wanderson. Wanderson chuta no alto. Ele vence o goleiro do Corinthians e marca o segundo do Colorado. Wanderson sai para a festa. Cássio reclama demais. Desatenção da zaga. Festa de Wanderson. E o Inter na frente mais uma vez. Internacional 2. Corinthians 1. Lédio. Desatenção sim. Tanto no jogo aéreo quanto depois na hora do rebote. Agora, dá para dizer, Luiz, todo o sistema ofensivo do Inter está jogando muito bem. Coletivamente na parte individual, né? David, apesar de ter errado 2 lances importantes, faz um bom jogo, se movimenta muito. Alan Patrick, para quem não jogava há muito tempo, ainda mais de saída. Ótimo primeiro tempo. Depena, já falamos muito. Wanderson também fazendo seu gol. Edenilson voltando aos seus melhores dias. O Inter faz um ótimo jogo coletivamente na parte ofensiva do jogo. Então, o Mano deve estar satisfeito. Ele aproveitou bem a semana de treinamento. A gente não sabe como o jogo vai terminar. Agora, que o primeiro tempo do Inter foi excelente, foi. Mas uma semana de treinamento fez efeito. Lembrando aí que o Alan Patrick, Lédio, herdou uma camisa emblemática, a camisa número 10 de D'Alessandro. Maicon. Fernando Becker. E logo após o gol, o Mano fez o sinal que faltavam 2 minutos, mas vão ter 4 minutos de acréscimo. E o Mano pediu bastante atenção, principalmente lá na defesa, para não tomar o segundo gol. Roger Guedes, o Corinthians senta uma resposta imediata no talento de William. Bruno Melo. William mais uma vez. O Corinthians começou a rodada na liderança do Campeonato Brasileiro com 12 pontos. O Inter vai chegando a 11 com essa vitória parcial. Temos muito jogo pela frente. Esse é Gustavo Mantuan. Puxa para o meio. Renato Augusto se apresenta. Renato Augusto. Duqueiroz. Passamos dos 46. Juiz prometendo o jogo até 49. Mantuan gira na entrada da grande área. Duqueiroz faz o toque. Rafael Ramos na grande área. Ele divide, a sobra fica com o goleiro Daniel. Primeiro tempo frenético e mais um cartão amarelo no jogo. O segundo, né? O Maicon recebeu um amarelo.
Aos 23 do primeiro tempo. É o Dourado. Eu vi do Mano também. Sim. Mas o Mano não está de chuteira. Não, você tem razão. O Mano faz parte do jogo. Obrigado, Carmona. Obrigado. Ô Luiz, Sim. o Led falou há pouco do ataque do Internacional, do desempenho ofensivo. Essa foi uma preocupação do Mano durante a semana. Tanto é que ele tirou um dia da semana para treinar a parte ofensiva. O Mano detectou nos primeiros jogos no Inter que o time criava bastante. Foi assim principalmente contra o Avaí. Mas no terço final, naquela parte final ali do campo, estava pecando muito na qualidade. Estava conseguindo chegar, tinha volume, mas pecava na qualidade na hora da conclusão. E essa semana ele teve tempo e aí se preocupou bastante em acertar esses detalhes no terço final do campo. Ó, e aqui no banco do Corinthians, Luiz, o Vitor Pereira está muito bravo, ficou muito revoltado com esse primeiro tempo, mas até quando estava empatado ele já estava muito insatisfeito com a posição do Corinthians. É bom lembrar que no jogo contra o Fortaleza, depois de um primeiro tempo abaixo da média, ele fez uma mudança, tirou o Renato Augusto e colocou justamente o Raul Gustavo. O time do Corinthians passou a jogar com 3 zagueiros. E falando sobre o Raul Gustavo, hoje de manhã, na rede social dele, ele postou: anota aí que hoje tem gol meu. Vitor, dá uma perguntada ali. Já que ele tá bom de previsão, pergunta outras coisas aí pra ele. Números de sorteios, etc, etc. Se vai parar de chover. É. Cracaço nas previsões aí, o zagueiro Raul Gustavo. No Campeonato Paulista, o Corinthians foi eliminado na semifinal pelo São Paulo na Libertadores. Timão lidera o Grupo E com 7 pontos em 4 jogos. Na Copa do Brasil, eliminou a Portuguesa do Rio na terceira fase. Tá esperando um sorteio. Amarelo para Rodrigo Dourado. Estavam juntos, Ricardinho. Primeiro tempo, como diria Carmona, legal, hein, Ricardinho? É, legal para o Inter. Para o Inter foi legal o primeiro tempo, porque ofensivamente foi muito bem, movimentações, criou muitas jogadas, fez 2 gols, encaixou, eu acho que o time do Inter, principalmente o meio-campo, trabalhando muito bem, né? Agora, o Corinthians não jogou bem esse primeiro tempo. Achou o gol de empate numa bola parada. Teve um lance que o Renato Augusto conseguiu pegar na intermediária, que originou o escanteio, e o Roger Guedes chutou para a defesa do Daniel. Mas o time do Corinthians não se acertou. Mudou, mantou de lado 2 vezes, tentando achar um espaço. Defensivamente, um time que até nos últimos jogos tinha um equilíbrio, levando poucos gols. Acabou hoje já no primeiro tempo tomando 2 e em alguns momentos desarrumado. Então foi o primeiro tempo do Inter e que merecidamente até agora está vencendo. Bola ecoada para o Cássio. Cássio reconhecidamente não é bom com o pé. E o Rafael Ramos jogou um tijolo na direção do Cássio. É escanteio para o Internacional. E a torcida pega no pé do Cássio, que começou no Grêmio. Para o Cássio, essa bola complica. ...50 minutos, primeiro tempo no Beira-Rio. Que duelo, um grande jogo, Internacional e Corinthians. O cruzamento, a tentativa do David com o Mercado ali, Mantuan. Acaba errando o passe aqui o Wanderson. Roger Guedes na resposta corintiana. Trombada é para amarelo, hein? Ou não? Essa é a reclamação dos jogadores do Corinthians. Quando termina o primeiro tempo no Beira-Rio. Primeiro tempo de 3 gols. Reclamação dos jogadores do Corinthians. Alan Patrick e Wanderson marcaram para o Internacional. Raul Gustavo fez o gol do Corinthians. Tem bolinho, tem treta mais uma vez. Deixa eu dar uma passada pela central do apito. Sandro, você consegue detectar o que está vendo nesse momento, Sandro Meirahit? Eles estão reclamando aí do fato do Braulio não ter dado cartão amarelo nesse último lance e ter encerrado o jogo, né? Foi uma opção do Braulio, ele está tentando levar o jogo sem cartões, um apenas para cada lado, com poucas faltas. E às vezes acontece isso, dos jogadores entenderem como cartão amarelo e ele não. Mas é importante, Luiz, nessa mudança de mentalidade que estão tentando implementar na arbitragem, com o jogo de